bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Lideranças Diversas, podcast que quer aqui trazer muitos insights, contar as histórias especiais de grandes lideranças aí que estão no comando do setor automotivo e da mobilidade. E claro, como a gente está falando aqui de diversidade, nós vamos falar aí com mulheres, com negros, com LGBT, com jovens 50 a mais e muitas vezes também com pessoas e lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar, é mostrar curiosidade sobre suas vidas e, claro, fazer com que você saia super inspirado e super inspirada daqui. Hoje, a minha convidada é uma pessoa super especial que eu tenho que confessar que eu sou fã, como uma boa marqueteira, formada em marketing, então não tem como ser fã da Cris Rego, CMO da GM para a América do Sul. Cris, que prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada aí pela introdução maravilhosa. Não tinha como não ser fã, né? Eu sou formada em marketing, então eu acompanho aí essa sua trajetória no setor, que é onde eu quero começar batendo esse papo. Que você conte, porque você, diferente de todas as lideranças femininas que eu converso aqui, você acho que é a primeira que está há pouco tempo no setor automotivo. Então, você tem uma bagagem completamente diferente, né, para chegar até aqui. Conta um pouquinho da sua trajetória. Vou contar. No que você é formada e como que você chegou até aqui? Bom, fiz administração de empresas, depois fiz uma pós-graduação em marketing e RH. Tenho toda a minha carreira, com exceção desses últimos quase 2 anos, na indústria alimentícia. Então, comecei como trainee na Unilever, quando a Unilever ainda era GC Lever, então isso conta um pouquinho da idade, mas dessa tudo parte para lá, tá tudo certo. Depois eu trabalhei toda a história em indústria de alimentos mesmo, e aí eu acho que durante toda a minha carreira eu falei, putz, vou mudar de área, vou mudar de categoria, mas no final as pessoas acabam te chamando pelo expertise que você tem, e eu acabei ficando aí quase 30 anos na indústria alimentícia, né? Trabalhei 10 anos em PepsiCo, trabalhei 10 anos em Mondelez, trabalhei na J. Macedo, na Parmalat, trabalhei meus últimos 4 anos antes de vir para cá no varejo, mas varejo alimentar, então eu fui para o Walmart, que virou Big, que foi super bacana conhecer o outro lado da cadeira, né, de uma indústria CPG, que foi onde eu trabalhei a vida inteira. E aí estou aqui, acabei caindo aqui. Muita gente falou, você é louca, por que você não para, aposenta? Eu falei, não, vamos trabalhar, eu adoro um desafio, adoro uma encrenca, adoro um problema. Para mim isso aqui é tudo novo, tudo diferente, né? Então acho que para mim esse que foi o grande desafio. E é aqui que eu estou tentando ainda entender muitas coisas e fazer um trabalho bem feito, pensando na nossa querida marca Chevrolet. Que legal. E é engraçado, essa tua bagagem, como que ela, você vindo de varejo, né, e chegar aqui, de repente, na indústria automobilística, estava falando de indústria alimentícia, como isso se conecta, né? Como que você consegue trazer aquela bagagem e ela fazer todo sentido hoje nesse teu desafio? Eu acho que tem muitas coisas que são parecidas, porque no final a gente tem que entender o que o cliente, o que o consumidor espera, como é que a gente surpreende ele, como é que a gente atende uma necessidade dele em qualquer uma das indústrias que a gente trabalha, né? Então, acho que, para mim, é muito semelhante você ter que conhecer uma dor que você vai resolver, né? Seja ela em qualquer categoria que você tiver. Então, acho que isso me ajuda a trazer essa experiência de como entender cliente consumidor para cá, que no final a pessoa que compra um carro compra batata frita, compra maionese, compra Coca-Cola, compra Pepsi-Cola, então no final o consumidor é o mesmo, então entender ele para mim é muito parecido, né? Eu acho que varejo me trouxe uma experiência super bacana de um negócio ágil, rápido, para hoje, tem que acertar na oferta de hoje, tem que vender hoje, então tem um dinamismo super importante, e a gente tem uma parte de varejo importante aqui também na General Motors, na Chevrolet, então isso também me ajuda. E acho que daí fica o desafio de entender mais da indústria, do desenvolvimento de produto, porque eu acho que são ciclos bastante diferentes, né? Na indústria, eu me arrisco a dizer que a gente conseguia lançar um produto novo, dependendo da urgência do mercado, em 6, 8 meses. Caramba. Aqui as coisas levam muito mais tempo, né? Então acho que tem esse outro lado que é diferente, mas eu acho que entender a necessidade do cliente, resolver um problema do cliente, trazer um dinamismo, trazer uma cara inovadora para o marketing, trazer uma coisa moderna, né, para o nosso negócio, eu acho que me ajudaram do lado de lá. A base do marketing. A base do marketing, eu acho que no final é muito parecida. Eu acho que o que tem de desafio é a profundidade do segmento, né, a complexidade da indústria e os times que são bastante diferentes.
E é interessante porque você pegou um momento da indústria que a gente está passando por uma fase de transição, né? Então, enquanto a gente estava lá com o produto no centro de tudo, a gente começa a falar em mobilidade, a gente está com esse desafio, mas também você está numa área em transição, né? Porque quando a gente olha o marketing, não diria 30 anos, pode ser até mais recente, e o marketing hoje, né, a gente entende aí que você tem agora uma compra sendo feita digitalmente, né? A gente tem vários outros desafios. Como que você encara esses desafios? Eu acho que é tudo muito mais rápido, mais dinâmico hoje, né? Então, acho que o consumidor muda de ideia, ele tem acesso a várias informações que ele não tinha antes, ele tem acesso a vários meios, que cada vez aparece um meio novo, vira moda mais rápido. Então, quando eu comecei minha carreira, era televisão, né? Você fazia um plano de mídia da televisão, estava tudo certo, né? Agora, a jornada do cliente é outra, né? Então, a jornada do cliente na compra de um carro começa no digital. Ele começa a pesquisar o que ele quer online, ele vai no YouTube da vida, ele começa a pesquisar características de carro, concorrência, preço. Então, é uma jornada que não é linear e ela é muito mais complexa, né? Ele usa vários meios que não existiam antes. Então, acho que o desafio hoje, acho que na nossa indústria e como em qualquer outra, é você entender qual é a jornada do cliente, como é que você consegue estar presente nas etapas mais relevantes dessa jornada, com a mensagem certa e na hora certa. Então, você tem que estar preparado para um 360, tem que estar preparado para pegar ele no momento em que ele está interessado em você, né, e passar para ele a mensagem que é relevante para a tomada de decisão dele. Então, acho que é muito mais complexo, né? Acho que as coisas mudam muito rápido. Aí um ano você fala de metaverso, no outro ano vira inteligência artificial. Então, você tem que estar sempre preparado para conhecer isso. E eu acho que, para mim, o grande desafio eu acho que eu nunca vou conseguir entender em profundidade todos esses temas com a rapidez que eles mudam, né? Então, para mim, o segredo é a gente garantir que eu sempre acho que tenho um orgulho disso, é como é que você monta um time melhor do que você, né? Como é que eu coloco gente para trabalhar na área que entende especificamente de temas muito específicos, mais do que eu, né? Para que a gente consiga, como time, construir aí uma estratégia que faça sentido, pensando na nossa marca e no nosso cliente. O que é muito legal, porque, no fundo, esse é o papel de uma grande liderança, né? Que se a gente vinha daquela época lá atrás, né, onde o líder estava com todas as respostas, hoje a grande liderança consegue ter grandes muito resultados difícil, assim. Mas você falou até de inteligência artificial, você sabe que foi o pano de fundo do SXSW, o maior evento de inovação, a gente esteve lá, né? Trouxemos o download, muito se falou desse impacto né, nos brandings e tudo mais. Como que você encara um pouco esse tema que agora está fervendo aí? Então, eu acho que ainda é muito novo, né? Tem muita gente ainda entendendo como trabalhar, tem um tema de regulamentação, então acho que tem muita coisa acontecendo, ainda é novidade. Obviamente, a gente já começou a usar isso aqui, mas com bastante cautela, né? Com bastante cuidado para entender exatamente o quão profundo a gente vai ser nisso ou não. Acho que não dá para não trabalhar com isso, não dá para não falar disso, mas acho que a gente está sendo bastante cauteloso para ter certeza de que a gente está usando a ferramenta da melhor maneira possível e de uma maneira que ela agregue para o nosso negócio e para o nosso cliente. Então, temos estudado bastante, temos entendido bastante, temos conversado com bastante gente do mercado para entender a melhor maneira de aproveitar da ferramenta, mas acho que ela faz parte já do negócio, faz parte do dia a dia, faz parte do marketing de todas as áreas, então acho que não dá para não usar. O que a gente está bastante antenado é como é que a gente faz isso com uma cautela para que a gente use da melhor maneira possível. Esse podcast ele tem, claro que, né, a intenção de falar bastante sobre diversidade também, né? Eu tive aqui falando com a Adriana já, e a Adriana já me trouxe aí o desafio da GM ser a marca mais inclusiva do mundo. Isso mesmo. Né? Vocês seguem nesse desafio. Totalmente. Continuamos nessa caminhada. E é interessante, porque um dos grandes desafios que a gente percebe de muitas marcas é como chegar na mulher, né? Como aumentar o consumo do carro, né, pela mulher. Vocês têm pensado muito nisso também? Sim, a gente pensa. A gente tem uma das nossas marcas, um dos nossos nameplates que a gente chama que é Tracker, que tem uma campanha direcionada para mulheres já faz alguns anos, né? Então, a gente identificou que só 34% das carteiras de motorista válidas no Brasil são de mulheres, né? Então, a gente comprou um pouco dessa causa. Então, a gente tem falado muito de empoderamento feminino com a nossa marca Tracker. E a gente lançou uma campanha esse ano, inclusive, no finalzinho do ano passado, onde a gente fez uma campanha para estimular mais mulheres a tirarem carteira de habilitação. Então, a gente se juntou com uma ONG, né, a gente aportou um dinheiro para que a gente pudesse dar a chance de mulheres sem condição financeira, porque acho que uma das grandes barreiras é a condição financeira, né? Então, a gente apoiou essa causa, a gente investiu dinheiro, a gente conseguiu aportar
dinheiro para mais mulheres terem essa carta de habilitação, né? Fizemos uma parceria super importante com a Djamila Ribeiro, né, que é uma pessoa super influente, que tem uma história que fez com que ela só conseguisse tirar a carta dela agora aos 43 anos. Então a gente abraçou também essa causa e contou para as mulheres que não importa a hora, tirar a carta vale para qualquer hora, vale para todas as mulheres. Então acho que a gente tem um produto nosso que tem uma comunicação bastante focada nisso. Então a gente tem um orgulho de ter criado esse conceito alguns anos atrás, de estar consistente nele, falando com as mulheres especificamente com o nosso carro tracker. Que legal. E como que a gente aplica esse mesmo conceito para a geração Z? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que esse é o desafio, é aí que a gente está trabalhando, né? Como é que a gente amplia isso para todas as gerações, na verdade, né? Sem dúvida. Erros e vitórias na sua carreira. Nossa. Se você olhasse para trás. Eu acho que eu tenho muito orgulho assim do que eu construí na minha carreira inteira, né? Eu acho que muitas vezes me perguntam: você desenhou, você planejou? Acho que as coisas foram acontecendo, né? Eu nunca coloquei na minha cabeça. Eu conheço muita gente que fala: eu quero ser diretor com tantos anos, quero ser presidente com tantos anos. Eu não desenhei a minha carreira assim. Eu acho que as oportunidades foram aparecendo. Eu acho que eu fui tomando decisões corretas. Se você me perguntar erros de decisões de carreira, não me arrependo de nenhum, né? Eu acho que todas as movimentações que eu fiz, seja de empresa, seja de cargo, tenho muito orgulho delas. Acho que deu certo, funcionou. Eu fui presidente de uma empresa. Foi, acho que, o job mais legal que eu tive até agora com relação a desafio. Então, acho que nesse quesito de decisões de carreira, acho que eu não errei em nenhuma. Erro de projetos, tem vários, né? Acho que não dá para você chegar numa posição de liderança sem ter errado em várias coisas, né? Então, acho que até fiz um post esses dias aí de um projeto que deu errado na minha carreira, de tomar uma decisão de produto que deu tudo errado, tivemos que voltar atrás. Então, acho que faz parte. Eu acho que, com certeza, tem gente que errou na decisão da carreira e eu acho que é super importante perceber e voltar atrás, né? Faz parte errar. Então, acho que, como decisão de carreira, eu fico confortável de dizer que eu acho que mais acertei do que errei. Como erros em carreira, projetos, tenho vários exemplos, acho que todo mundo erra, faz parte, o importante é erra rápido, aprende rápido e corrige rápido. Né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que o erro é a coisa mais aceitável e até necessária, às vezes, para que a gente consiga evoluir, né? Eu acho que você aprende mais com um erro até do que um acerto, né? Porque aí você para pensar por que deu errado, onde é que você podia ter feito diferente, o que você podia ter pensado diferente, quem você podia ter envolvido que você não envolveu. Então, acho que errar faz parte, é importante. O importante é só perceber rápido para tentar corrigir rápido e gerar o menor impacto possível para o negócio. Depois de tanto tempo de carreira, que você já dedurou aí seus anos de carreira, então não precisamos nem tocar nesse assunto, tem algum sonho ainda de carreira que você queira conquistar? Que você falou, olha, eu ainda quero... Então, eu acho que agora o meu sonho é conseguir executar aqui na GM, na Chevrolet, tudo que eu tenho de ideia. Eu acho que é eu abraçar essa causa, eu entender do negócio, eu conseguir aportar, conseguir deixar um legado aqui. Então, por enquanto, estou focada nesse aqui. Acho que tenho ainda alguns anos pela frente de contribuição. Eu acho que eu tenho energia, tenho vontade, gosto de aprender, gosto de coisa nova. Então, acho que tenho aí... Acho que hoje, meu sonho é ainda consolidar tudo que eu vim para fazer aqui. Mas acho que no futuro, acho que ainda mais desafios, pensar em ajudar outro tipo de empresa, talvez trabalhar com uma terceiro setor. Então, acho que ainda estou desenhando um pouquinho desse futuro ainda, com calma. E você, como uma super liderança, CMO, né, você busca aí no seu time algumas habilidades, claro, né, para que você componha pessoas com um timão com uma alta performance e tudo mais. Que tipo de habilidade hoje você dá de dica para profissionais que queiram ascender, especialmente nessa área? Eu acho que primeiro continuar aprendendo, treinando, entendendo, se estudando e reforçando o conhecimento, porque como a gente falou um pouquinho, as coisas mudam muito rápido, né? Então você tem que estar sempre atualizado. Então acho que esse é um tema super relevante. Se atualiza porque o mercado muda, o cliente muda, a jornada muda, as ferramentas mudam. Então acho que isso é super legal. Acho que o segundo tema importante para mim é achar um coaching, um mentor, né, durante a carreira que possa te ajudar nos momentos difíceis, nas dúvidas. Pode ser alguém da empresa, pode ser alguém que você respeita profissionalmente na família, pode ser alguém de outro setor, mas acho legal você ter alguém que possa te acompanhar nos momentos difíceis, nos momentos felizes, para te ajudar em decisões, comemorações. Então, acho que isso é super legal. E acho que um tema bastante importante que eu sinto hoje é flexibilidade, né? Eu acho que você tem que se adaptar muito mais rápido do que você precisava se adaptar antes. Tanto as mudanças de mercado, quanto as novas empresas, novas culturas. Então, essa flexibilidade é importante. E eu acho que, para isso, um tema de soft skills, sabe? Aprender a lidar com gente, aprender a conversar, entender o problema,
se adaptar. Eu acho que isso é super importante. Então, acho que esse é um tema bem relevante que eu vejo hoje em dia que vale o time pensar em desenvolver. Que legal. A gente mapeia a diversidade no setor automotivo já há quase uns 8 anos, né? E tem um índice que chamou muito a nossa atenção nesses anos todos, que foi o número de mulheres dentro do setor automotivo. Não dá para a gente fugir desse tema, né? A gente está falando de lideranças diversas. A gente, em 2017, tinha cerca de 21%, né, do quadro completo de colaboradores, e hoje a gente tem 20%. Quer dizer, né? Por mais que a gente tenha muitas ações, que as empresas estejam muito mais engajadas, a gente veja muitos resultados aí desse esforço todo do setor, a gente ainda está aí meio empacado, né? Esse número não muda muito também no número de mulheres em alta liderança e tudo mais. Como que você acha que a gente consegue trabalhar melhor a diversidade? Você tem alguma bagagem desses outros segmentos ou lá dessas outras, né, experiências que você teve, ou lá você também tinha esses desafios? Assim? Eu acho que o desafio, quando você fala de alta liderança, é geral, né? Eu acho que não é uma coisa muito específica da indústria. Eu acho que a indústria é uma indústria onde a afinidade pelo produto é mais masculina, né? Então, acho que a gente criava, pelo menos até muito pouco tempo atrás, os nossos filhos brincando de carrinho e as meninas brincando de cozinha, né? Então, você acaba gerando uma afinidade com o setor maior para os homens do que para as mulheres, isso é histórico, né? Então, acho que talvez por isso a indústria ainda tenha um pouco mais essa cara mais masculina, né? Uhum. Eu acho que como a gente muda isso é colocando meta, é tendo projetos específicos. Eu acho que a GM tem bastante projeto que a Adriana deve ter te contado, bem direcionado. Eu acho que eu fiquei muito impressionada quando eu cheguei, porque acho que tem muita empresa que desenha projetos, né, para dizer que desenhou. Eu acho que aqui o tema é super levado a sério. Começa com a Mary, né, que é a nossa CEO global, uma mulher liderando uma indústria desse tamanho. Então, acho que ela tem um pouco de visão de transformar a gente na maior empresa, inclusive diversa, do mundo. E eu acho que as ações que a companhia está desenhando estão endereçando isso. Então, a gente garante que 50% dos candidatos nas vagas sejam mulheres sempre. A gente garante programas específicos para mulheres, seja de trainee, seja de estagiário. Então, eu acho que tem essas ações aqui na nossa companhia que ajudam a endereçar isso. Mas eu acho que para todo o mercado, para as outras indústrias automotivas, para as outras indústrias como um todo, eu aprendi isso um pouco na minha carreira, né? Eu me lembro que até um tempo atrás eu era contra a cota, né? Porque eu falo, puxa, se você tem uma cota, parece que você está lá porque você é cota, né? Mas eu aprendi, mudei de opinião, até aprendendo com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas já adultas que trabalham, que nasceram num outro momento de carreira, de mercado, tudo. Eu acho que se você não coloca essa cota, você não coloca em igualdade, pelo menos nesse começo. Então, eu acho que hoje ainda precisa disso. Acho que a esperança é que daqui a alguns anos não se precise mais disso. Mas eu acho que esses são os tipos de ações que ajudam a nivelar um pouco mais esse número entre mulheres e homens em vários cargos, e acho que especialmente na liderança, porque elas têm que crescer, né? Então, você coloca a cota para quem está começando a carreira e elas vão se desenvolvendo e vão crescendo. Então, acho que tem ações bem específicas, bem, às vezes, táticas, que deveriam ser implementadas em quase todas as empresas para que a gente consiga virar esse quadro no médio prazo, né? E eu acho que na indústria automotiva, igual em todas as outras. Gostei, que fique de dica aí para todo mundo, né? Porque eu acho que a gente precisa acelerar muito esse processo, né? Agora, tem uma parte que a gente fala aqui muito, né, da Cris fora aqui do ambiente de trabalho, porque, de fato, nada mais importante na vida de todas as pessoas, até aquelas que mal têm tempo para qualquer coisa, é o equilíbrio. Sim. Né? Como que a Cris equilibra aí tudo isso? Então, eu acho que eu consegui, durante minha carreira inteira, né, ter muito claro o peso que eu dou para a família e o peso que eu dou para a carreira, né? Eu acho que eu acho que não tem certo ou errado, cada um tem seus limites, cada um impõe o que consegue tocar. Eu acho que, para mim, família sempre foi muito importante, e eu sempre falei e falo até hoje que o dia que eu for embora daqui, nossa, a Cris era legal, né? Mas a Paula, Paulinho, Pedro, sei lá, quem entrou no lugar, tá tudo certo. E se você deixa um gap na casa, o gap é para sempre. Então, não ir numa festinha de criança da escola, não ir no Dia das Mães, para mim, acho que é impagável, né? Então, eu sempre deixei muito claro o peso que eu ia dar para minha família, a prioridade que eu ia dar para eles. Eu acho que ela foi sempre super grande. Eu acho que toda vez que você tem mais de uma coisa para cuidar, né? Que no caso é família, carreira, marido, você tem que ter consciência de que um pratinho vai cair. É impossível você fazer tudo bem. Eu acho que o mais importante é você estar feliz com a consequência
do pratinho que você deixou cair naquele momento, né? Então, acho que já deixei cair coisas profissionais, por isso eu sempre dou um exemplo. Uma vez teve uma festinha do meu filho na escola e uma reunião com o presidente da América Latina na fábrica. Eu falei, não consigo chegar. Vou na festinha da escola e eu sabia que poderia ter alguma consequência e eu estava confortável com essa decisão. Já viajei a trabalho, que foi uma vez só em toda a minha história dos meus 3 filhos, no aniversário da minha filha, na verdade 2. E sabia que, dessa vez eu vou precisar viajar e estou confortável, deixei tudo programado, mas que poderia ter alguma consequência. Então, acho que cada um tem seu limite, acho que não tem certo, não tem errado. O importante é você estar consciente e confortável com a consequência de qualquer decisão que você tomar, seja do lado profissional, seja do lado pessoal, para aquele momento. Porque você pode tomar essa decisão hoje, na semana que vem é outra, no ano que vem é outra, mas acho que ter essa consciência é importante e acho que cada um tem que botar o seu limite. Eu tenho os meus limites muito claros, sempre tive, e eu acho que isso me ajudou muito a poder ter esse lado família bastante forte, a poder ter construído aí a família que eu construí com muito orgulho. Que delícia ouvir essa dica, porque é engraçado como a gente ouve sempre o oposto, e as pessoas têm muito essa visão de que chegar lá e você não ter mais tempo para a família, você tem que ficar só, né, investindo no trabalho e tudo mais, e é muito legal saber, né, que esse espaço existe, tem que existir, né, para que a gente termine lá de forma saudável e não chorando, igual muita gente que olha para trás e fala, meu Deus. O que eu fiz, né? O que eu fiz, né? Esqueci, meu filho então, casou e não vi mais, né? Não sei o que aconteceu, perdi. Cris, para a gente terminar, a gente sempre fala de uma coisa chamada legado, né? Qual que é o legado que a Cris quer deixar aí? Eu acho que mas que assim, na minha carreira, né? Eu queria, independente de ser aqui ou de onde eu passei, eu queria deixar um legado de uma liderança que construiu times que estavam preparados para fazer uma mudança, uma transformação, uma inovação, né? Então, acho que para mim, ter certeza de que o que eu construí na minha carreira inteira com pessoas fez a diferença na vida, primeiro, dessas pessoas, né, e depois na vida dos negócios que elas tocaram junto comigo. Então, acho que esse é o meu grande objetivo, né? Ter gente orgulhosa de ter feito o que fez, no time que fez, pela empresa que fez, junto comigo. Que demais, adorei. Você sabe que eu fui na Oprah, que ela teve aí esses dias, verdade. E ela falou de legado de uma coisa muito parecida. Assim, que foi? O legado está em todas aquelas pessoas que, de alguma forma, você tocou, transformou, né? Olha lá, muito legal. Que bom, adorei. Feliz. Cris, super obrigada. Imagina. Pela tua presença aqui. Acho que tem muita inspiração aí para todo mundo, né? Acho que a gente conseguiu bater um papo cheio de bons insights aí, né? Ótimo. Obrigada a você pelo tempo. Espero ter ajudado. Com certeza. Super obrigada. Pessoal, nós conversamos hoje com a Cris Rego, CMO aqui da GM América do Sul. Cris, mais uma vez, super obrigada. Eu espero que vocês façam todo esse conteúdo ter um alcance gigantesco, porque foi um papo muito legal aqui. Esse é o podcast Lideranças Diversas. Quem faz a produção é a Automotive Business, eu sou Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. Eu espero vocês em todas as nossas edições e todos os nossos episódios. Até lá!